Bom, sobre a fonte primária, eu não vou me aprofundar muito, porque isso aqui trata de uma fonte linear. E como nós estamos abordando já um nível um pouco superior, que é sobre as fontes chaveadas, subentende que vocês já têm um conhecimento a respeito das fontes lineares. O diferencial que tem nessa fonte linear de entrada, ou seja, essa fonte de entrada, que é a fonte denominada fonte alta ou fonte primária, é que nós temos aqui o C3, que faz o papel de filtro de entrada de rede, o C4 também, e temos o ponto terra servindo como ponto de referência desses dois capacitores. Ou seja, os espúrios que entram pela rede é aterrado através de C4 e C3. E, ao mesmo tempo, como referencial de terra para a fonte de alimentação, de aterramento para a fonte, nós utilizamos o capacitor 2 nano 3, que é o C21. Fora isso, nós temos aqui um outro capacitor de filtragem ainda, dos espúrios de entrada de rede de fase e neutro, entre fase e neutro, que é o C1. Temos uma ponte retificadora de onda completa, quando se trata de 220 volts. E para 110 volts, nós temos aqui a retificação do semiciclo positivo e o semiciclo negativo, alimentando dois capacitores que fazem o papel, no caso aqui são 4 capacitores que fazem o papel de dobrador de tensão. Isso aqui é um circuito simples, de entendimento simples. Temos os dois resistores R1 e R2 que descarregam, ficam responsáveis pela descarga dos capacitores, para não manter carga ativa, principalmente quando desligada a fonte, eles imediatamente descarregam os capacitores. Enfim, nós temos então no ponto central desse dobrador, nós temos a tensão fluat, é tirada a tensão fluat para alimentação da fonte chaveada. Nós temos o menos HV e o mais HV, que faz parte da alimentação. O menos HV é o aterramento e o mais HV é o 310 volts teórico, e na prática ele tem uma oscilação para cima ou para baixo. Enfim, essa é uma fonte simples que pode ser desenvolvida e calculada por vocês. É uma fonte linear. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a fonte linear, só temos que entender que nós temos que ter um ripple aqui bem minimizado, para que a nossa fonte trabalhe ao contento. O cálculo destes capacitores pode ser feito através dos cálculos da fonte linear, e eu vou até colocar aqui para que vocês, essa gravura, essa figura que eu coloco aqui, exemplifica o nível de pico mínimo e o de pico máximo do ripple, e através desta fórmula de cálculo do capacitor, vocês podem chegar ao valor do capacitor. Não vou entrar em detalhes, porque seria uma abrangência muito longa se nós formos detalhar cada cálculo específico de uma fonte linear, que não é o nosso caso aqui. Nós vamos abordar mais a fonte chaveada, à base do PWM, que é o circuito integrado 3524. Da mesma forma, aplicamos o raciocínio à fonte auxiliar, que tem o papel simplesmente de dar partida ao PWM para que ele se alimenta a partir do funcionamento da fonte. Então é uma fonte de alimentação simples, de corrente baixa, tanto é que é extraído da rede através do capacitor C25, uma tensão alternada, uma corrente alternada, que será retificado através de D
D10 e D21, filtrado através de C27 e enviado ao circuito integrado regulador 7815. Nós temos um diodo aqui que faz a proteção do excesso de tensão que possa vir a entrar no 7815, porque nós temos aqui uma tensão retirada diretamente da rede através deste capacitor de 2,2. No entanto, como a rede ela oscila constantemente, nós podemos ter picos de tensão mais elevados aqui em cima do 7815. Tendo em vista isso, nós aplicamos um diodo, o D18, que limita essa tensão aos 30 volts. Nós temos então esse regulador, né, que vai até 1,5 ampere e é o suficiente, com sobra, para alimentar inicialmente o PWM. Bom, a partir disso nós já vamos ter o processo da autorrealimentação, ou seja, oscilou, transformou, gerou tensão através do nosso transformador Chopper e ele retorna através do enrolamento, é lógico, que tem no secundário do transformador Chopper, um enrolamento que vai dar entrada nesses dois diodos, o D9 e o D7, que por sua vez retifica essa tensão e sendo aplicada novamente na entrada do 7815. Esse processo permanece continuamente, e tirando a sobrecarga que vai ter no C25, ou seja, nesse impulso inicial que é dado para o funcionamento, a partida da fonte. Esse ciclo permanece continuamente sendo sustentado através da alimentação que vem do secundário do Chopper, entrando por D9 e D7. Então é uma fonte simples, com cálculos lineares, né, como eu falei na fonte primária ou fonte alta, né, a fonte linear são cálculos que já devem ser de conhecimento dos senhores e não é nada mais, nada menos do que uma fonte simples, mesmo porque nós já temos um regulador 7815 que faz todo o processo de regulagem da tensão. Então vamos dar continuidade às próximas etapas, e onde nós abrangeremos cálculos que realmente importa para o conteúdo deste curso. E caso vocês tenham dúvida sobre fonte linear, eu digo a vocês que antes de dar continuidade a este curso, que vocês estudem um pouco sobre fonte linear, cálculos de filtragem, cálculos de Ripple, enfim, são alguns cálculos que podem acrescentar. Em outra oportunidade, posso até desenvolver um curso relacionado especificamente sobre fontes lineares, sobre as fontes lineares. Mas este aqui nós vamos focar simplesmente, tão exclusivamente, nas fontes chaveadas.